presença. Peça para que o Espírito Santo de Deus, Ele continue a ministrar ao nosso coração esta noite. Senhor meu Pai, te agradecemos, Senhor, por mais um momento podermos estar na Tua presença. Continue falando ao nosso coração, continue dando respostas de oração. Senhor, é o que nós te pedimos. Nos direcione agora pela Tua palavra. Abra o nosso entendimento, abra os nossos ouvidos, para que possamos ouvir e compreender a Tua palavra. Amém? Abra a tua Bíblia no livro de Mateus, capítulo de número 13, no versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor. E acercando-se dele, os discípulos disseram-lhe: por que lhes falas por parábolas? E ele respondendo disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem, se dará e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Amém? Jesus é interpelado pelos seus discípulos e pergunta: por que falas em parábolas? E Jesus diz: para vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Eles não têm entendimento. A vós foi dado ver esse mistério, um acesso decodificado sobre os mistérios de Deus. Se não tem, será tirado. Se nós não buscamos em Deus entender a palavra, pedir para que o Senhor revele a sua palavra, até aquilo que nós temos será tirado. Ter, você tem habilidade, se dará abundância, construir, aumentar, plenitude, tudo que você precisa, só vai concluir quem tem, pois quem não tem será tirado. Por isso é necessário pedir ao Espírito Santo de Deus que Ele se revele a nós. Não é apenas ler a palavra, não é apenas ouvir a palavra, mas é entender a palavra. Por isso Jesus, ele tinha uma preocupação com aqueles que estavam ao seu redor, e ele usava de parábolas para que aquilo que ele falasse entrasse no coração deles. Aos discípulos ele diz: a vós é dado conhecer, vocês sabem decodificar os mistérios que eu vos falo, mas a eles não têm esse entendimento. E aquele que não entender, até aquilo que tem lhe será tirado. Jesus dá uma parábola sobre os terrenos e a semente, e ele fala que a semente é lançada, e alguns terrenos, por ser pisoteado, vêm os pássaros e comem a semente, e aquela semente não germina. Assim é o coração de muitas pessoas. Ela ouve a palavra, mas por não ter um terreno preparado para germinar, os pássaros, eles vêm e roubam. Os espíritos malignos, eles roubam a palavra, e tudo aquilo que a pessoa poderia ter, poderia receber, lhe é tirado. Ela não entende. Então temos que ter abundância. Tudo que você precisar para se tornar o que Deus quer que você seja, você terá. A sua mente, a nossa mente, ela procura provas das coisas que nós cremos. Como trabalha a nossa mente? Se você começar a ministrar a tua mente que nada dá certo, a tua mente vai buscar resultados que nada dará certo. Ela quer fazer aquilo que você crê. Se você começa a acreditar: olha, para mim nada dá certo, e você começa a repetir isso, a sua mente ela vai trabalhar para buscar resultados negativos. Agora, se você ouvir a palavra de Deus e crer, crendo recebereis. Crendo, tudo aquilo que você crê, vos será feito. Se você tem, faça com paixão,
faça com alegria. Se você já tem entendimento, sempre que você vai prestar um culto a Deus, faça com alegria, faça com todo o coração, faça entregando ao altar. Nós cantamos, trazer ao altar, sem trazer ao altar, sem preparar para Deus, sem agradecer a Deus, nós nunca alcançaremos aquilo que estamos buscando, porque a nossa mente começa a trabalhar que Deus não vai te dar, que você não é merecedor, que é impossível para você. A sua mente, ela vai trabalhando contra tudo aquilo que você precisa. Eu sempre digo, a nossa mente é um campo de batalha. Onde o inimigo trabalha? Trabalha em nossos ouvidos, dando sugestões. Olha, você não vai conseguir, você não vai conquistar. Ele vai dando sugestões, e nós vamos alimentando a palavra do inimigo em nossa mente, e não vamos conseguir, porque estamos dando crédito à palavra negativa. Mas quando ouvimos a palavra de Deus, a Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quando ouvimos a palavra de Deus não é de derrota, a palavra de Deus não é de condenação, a palavra de Deus é de misericórdia. Deus quer nos libertar, Deus quer nos tirar das mãos do inimigo. Ele não quer que o homem seja escravo, ele sempre vai trabalhar para que o homem seja liberto. Abra a tua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo de número 9, no versículo 12, veja como é interessante, a mesma palavra, duas pessoas vão receber a mesma palavra, mas vão entender diferente. Diz assim: porém, o Senhor endureceu o coração de Faraó, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Deus tinha dado a palavra a Moisés, e a mesma palavra, ela vem a Faraó: deixa o meu povo ir, deixa o meu povo sair, prestar uma festa para mim no deserto. Mas a palavra diz que o coração de Faraó endureceu, ele não ouviu a mesma palavra, porque na sua mente ele trabalhava contra a libertação do povo de Israel. Ainda que era uma ordem de Deus, ainda que era um homem escolhido por Deus, Moisés, falando: olha, liberta o meu povo, deixa o meu povo ir, ele endurece o seu coração. Faraó não ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés, ele endureceu o coração. O que era Faraó? Teimoso, obstinado. Faraó usou a força contrária. Se esse povo for embora, como nós vamos fazer? Sabe que muitas vezes nós não alcançamos, porque a nossa mente começa a pensar: mas se eu não tiver isso, como vai acontecer? Às vezes Deus está permitindo uma porta se fechar e abrir outra, mas nós ficamos com medo da nova porta. Ah, mas se eu perder essa porta, como vai ser? Se isso não acontecer mais, e nós não abrimos para algo que Deus está preparando para nós. Ainda hoje conversava pela manhã, no culto da manhã, uma pessoa veio me dar um testemunho e disse: olha, há 2 meses atrás eu estava amedrontado, fechou uma porta, mas Deus escancarou outra porta tão grande. Mas o que leva a isso? A fé. Deus está no controle. Agora, se você colocar na sua mente: eu nunca mais vou conquistar, eu nunca mais vou conseguir, olha, estou perdendo. Eu aprendi na minha vida que todas as coisas contribuem para o bem. Todas as coisas, ainda que eu não esteja entendendo o momento, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Jesus disse: se você não ouve as minhas palavras, você não me ama. Como é que nós provamos o amor a Jesus? Ouvindo e obedecendo a sua palavra. Jesus disse: se você não ouvir as minhas palavras, você não me ama. Ainda que venhamos falar: eu amo Jesus, olha, eu amo tanto, mas é as nossas atitudes que farão a diferença.
Moisés usou a força positiva. Eu posso, Deus me falou. Ele estava ali enfrentando o maior reino dos seus dias, o Egito, um homem poderoso, mas ele se intimidou. Deus falou para mim levar o povo para a terra prometida. Ele não se intimidou, ele ouviu várias palavras contrárias, mas ele guardou a palavra de Deus. Eu estarei contigo, eu vou te levar, eu vou te abençoar, eu tenho preparado um lugar para esse povo. Então ele usou a força positiva. Aquilo que ele ouviu anulava toda a palavra contrária. Quando nós damos crédito à palavra de Deus, nós anulamos toda a palavra contrária. Toda a palavra contrária tem que ser anulada com a palavra de Deus. Deus disse, eu tomo posse. Deus disse que é possível, eu creio. Então nós temos que tomar posse da palavra de Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 27 diz assim: pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Alguém estava vendo aquilo que Deus tinha falado? Não. Alguém conhecia a terra prometida? Não. Mas Deus falou. E ele colocou no coração dele: se Deus falou, nós vamos conquistar. Se Deus está na nossa frente, ninguém vai nos impedir. E pela fé deixou, ele foi pela fé, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Ainda que ninguém esteja vendo, o que Deus te prometeu, fique firme. Às vezes as pessoas olham e falam assim: ah, mas é impossível. Mas se Deus te falou, se mantenha firme, porque Deus não é homem para mentir, Ele vai cumprir. Ainda que aos teus próprios olhos você não esteja vendo, mas vá pela fé, continue pela fé e creia. Moisés ouviu a palavra, ter habilidade para caminhar no deserto. Aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia morte, qualquer um poderia dizer: olha, Moisés, você está tirando o povo, ainda que eles sejam escravizados, mas é melhor do que ir para o deserto. Quantas vezes ouvimos isso? Quantas vezes paramos a nossa caminhada, porque alguém nos fala: mas é melhor você continuar do jeito que está, é melhor continuar nessa posição que você está. E Deus quer te dar algo maior, algo grande, e você não quer caminhar pela fé. Pela fé deixou o Egito. Ainda que ele fizesse um balanço, às vezes nós fazemos um balanço e pensamos: ah, mas eu estou bem aqui. Mas se Deus está falando: eu vou te abençoar, vá porque eu vou te abençoar, vá porque eu estou te mandando, vá porque eu vou cuidar de você, não tenha dúvida, continue na fé e vá. Então Moisés ouviu a palavra, então ele passa a ter habilidade para caminhar no deserto. Aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia morte, quando Deus age, nada impede. O mar abriu e eles passaram, livre. O inimigo foi derrotado. Muitas vezes nós pregamos o Evangelho, e as pessoas querem o Evangelho, achando que o Evangelho tem que ser algo natural, tem que ser algo que eles possam entender. Não, mas eu não entendo tudo isso, como que você pode caminhar desse jeito? Como você pode deixar tantas coisas e crer em Deus? Ah, nada disso é certo. Mas a palavra, o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: abra a tua Bíblia, primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 18, diz assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus.
Algumas pessoas vão pensar: mas você ainda crê em Deus? Você não vê Deus? Isso é loucura. Você que não trabalhe para ver se Deus vai te abençoar. Quantas vezes ouvimos isso? Claro que temos que trabalhar, claro que temos que nos aplicar. A Bíblia nunca nos falou para sermos preguiçosos, mas trabalhar sem a bênção de Deus, a força é dobrada. Buscar a bênção ou a prosperidade sem a bênção de Deus é muito mais trabalhoso. Se Deus vai nos abençoando, nada pode nos impedir. Então, para muitos, aquilo que nós buscamos, aquilo que nós cremos, é loucura, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Ainda pela manhã ministrava exatamente sobre isso. Olha, não importa quem é governo, não importa o que aconteça, não importa o que está acontecendo. Ainda trazia um paralelo dizendo: olha, um piloto de avião, ele sai. Jamais ele sai no seu avião ou sai do aeroporto sabendo que vai encontrar uma tempestade, porque se ele souber que vai encontrar uma tempestade muito forte, ele vai evitar aquela hora na viagem. Mas em alguns momentos, alguma viagem, ele pode enfrentar uma tempestade muito forte, e ali não adianta ele buscar o que ele pensa, o que ele acha, não é as suas emoções. Muitas vezes nós queremos continuar em meio a uma tempestade, consultando os nossos sentimentos, o que eu penso, o que eu acho, os meus sentimentos. E ele, naquele momento, ele tem que abrir mão dos seus sentimentos e começar a ser guiado pelo painel de controle. Ele tem que olhar para o painel e aquilo que o painel vai lhe indicando, e principalmente pela torre, para que ele possa pousar em paz. Em muitas tempestades, ao invés de buscarmos Deus, nós queremos levar a nossa vida pelas nossas emoções, e podemos entrar em grande perigo, ao invés de buscarmos os comandos de Deus, a palavra de Deus, buscarmos a torre que vai nos direcionar. Por isso, é necessário, aquilo que parece loucura, por que orar? Por que buscar a Deus? A irmã, ela deu testemunho que tinha um desafio na vida do seu filho. Ela veio buscar oração. Oramos de madrugada, pedimos a Deus direcionamento, que Deus desse sabedoria, inteligência ao jovem. E hoje ela contou o testemunho, está conquistando, está recebendo. Por quê? Porque veio buscar, no momento que não sabe o que fazer, vem orar, vem buscar no painel de controle, vem buscar na torre de vigia, que está vigiando, que sabe por onde o seu avião deve ir, mesmo em dias de tempestade. Então Marcos, ele diz, abra a tua Bíblia em Marcos, capítulo 4, capítulo 4 de Marcos, no versículo 24, a mesma palavra de Mateus. Os evangelistas vão dando o mesmo entendimento da mesma passagem, e disse-lhe: atendei ao que ides ouvir, com a medida com que medides, vos medirão a vós, e ser-vos-á ainda acrescentado a vós que ouvis. Porque ao que tem, ser-lhe-á dado, e ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Porque ao que tem, ser-lhe-á dado, e ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Parece, mas como que vai dar mais para o que tem? Jesus, usando de uma parábola, ele fala que um homem vai viajar, e a um dos seus servos, ele entrega 5 talentos, a outro 2, e a outro 1. Aquele que tinha 5, ele trabalha e ele multiplica mais 5, e ele diz: servo bom, fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei.
Ao que recebeu 2, ele diz: olha, eu ganhei mais 2 talentos. E ele diz: servo bom e fiel, fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. E aquele que só tinha 1 talento, ao receber o seu senhor, ele diz: olha, eu tinha medo. Eu tinha medo, sabia que o senhor era muito exigente, ia pedir as contas do que me deixou, por isso eu cavei o chão e enterrei. Está aqui o seu talento. E ele diz: servo infiel, devia ter dado ao banqueiro, para que ele multiplicasse, ganhasse juros, multiplicasse. Eu sabia que você não tinha muita habilidade, mas você tinha que trabalhar, você tinha que investir. E ele diz: aquele que tinha 1 foi tirado e dado para o que tinha 10. Parece injustiça, mas isso é uma injustiça. Ele só tinha 1, por isso a palavra diz: será tirado. Se você não der ouvido, se você não codificar a palavra de Deus, se você não entender a palavra de Deus, você vai ser roubado. O inimigo vai te roubar. Se você não se preparar para entender a palavra de Deus, ainda que você receba direcionamento, é roubado. É a semente que é lançada e ou é pisoteada, ou os pássaros comem. Então é necessário receber essa palavra e colocar ela em atividade, ela multiplicar. Nós temos que multiplicar, nós temos que dar fruto. A palavra do Senhor diz: vá e dê fruto, dê resultado. Não fique como você conheceu o Senhor. Tem pessoas que conheceram o Senhor, receberam libertação, mas dizem: eu vou ficar do jeito que eu estou. Não, vá melhorar, vai buscar o Senhor, vai crescer espiritualmente. Abre o teu coração, abre o entendimento. A oração é: Senhor, me ensina. Eu lembro que há muitos anos atrás eu estava num congresso, e eu estava ouvindo uma pastora pregar, da Colômbia, e a palavra que ela estava pregando me impressionou demais. Eu estava lá no fundo, eu não era pastor ainda, estava iniciando, como o Cauê está começando a dar os primeiros passos na palavra. Eu fiz uma oração aquele dia: Senhor, esse dom que esta mulher tem, de olhar a palavra, e a palavra saltar os olhos dela, eu quero. Eu quero entender coisas da tua palavra, que outros pregadores já pregaram, já leram, e não entenderam. E naquele mesmo dia, o Senhor começou a abrir os meus olhos. De lá para cá, são 30 anos, quase 20 e tantos anos. É um trabalho, é um desenvolver, é um buscar, mas o Senhor vai nos dando revelação da sua palavra. Então a palavra, às vezes, nos parece loucura. E Marcos, ele repete aquilo que Mateus já tinha falado: atendei ao que ides ouvir. Atendei, olha, ouça bem aquilo que você está indo ouvir. Não venha por acaso à igreja. Se for para vir por acaso, não venha. Mas venha preparado para receber uma palavra do Espírito Santo de Deus. Uma palavra muda a tua vida. Uma palavra muda a nossa maneira de ser, a nossa maneira de pensar. Não venha como um religioso: eu vou hoje, Deus fala. Não, venha buscando algo especial. Deus vai te dar algo especial. Aí ele diz: com a medida que você mede, vocês serão medidos. Quantas vezes nós estamos medindo os outros? Esse aí faz isso, esse faz aquilo. Da mesma maneira que você julga, você será julgado. Hoje, as pessoas estão medindo demais. Olha, esse pastor é isso, essa igreja é aquilo. Da mesma maneira nós somos medidos. Da mesma maneira. É importante nós termos a oração: Senhor, tem misericórdia de mim. Segura minha mão, não me deixe cair. Senhor, que eu não seja motivo de escândalo. Senhor, que as pessoas não venham se perder, Senhor, pelo meu mau exemplo, mas que eu seja um bom exemplo. E servos
ainda acrescentada. A palavra diz, olha, se você aprender a ouvir, se você aprender a buscar, se você guardar, aquilo que você tem, ainda vai ser acrescentado, haverá multiplicação, mas o que não tem, até o que tem, será tirado. Preste atenção, você será tratado de acordo com o uso que fizer das oportunidades que Deus está te dando. Como você está tomando posse das oportunidades que Deus te dá? Você está preparado? Quando Deus te dá uma oportunidade, você está preparado? Abra a tua Bíblia em Lucas, capítulo 8. Lucas agora vai repetir novamente a mesma palavra que eles estão falando. Lucas agora, são 3 visões diferenciadas dos evangelistas, mas trazendo para o mesmo assunto. Versículo 18, ele diz assim: vede pois como ouvis, porque a qualquer que tiver, lhe será dado, e a qualquer que não tiver, até o que parece ter, lhe será tirado. Até aquilo que você pensa que tem, vai ser tirado. Aquilo que você parece que você tem, vai ser tirado. Esses 3 evangelistas trazem semelhança em seus relatos. Mateus diz conhecer, Marcos diz medir, Lucas diz ouvir. Todos eles têm um direcionamento. Aquele que tem acesso para decodificar mistérios, tem habilidade, tem plenitude. O que você precisa pedir a Deus: Senhor, me dá capacidade para ouvir a tua palavra e entender. Me dá capacidade para ouvir a tua palavra e colocar em prática. Mas muitas vezes o inimigo rouba, porque nós ouvimos alguém que tem uma fé extraordinária, além daquilo que nós estamos acostumados, a gente já começa a colocar peso sobre ele. Ah, mas isso é um enganador, isso é aquilo. Não, ouça a palavra de Deus, tudo é possível ao que crê. Se você crê, tudo é possível, nada é impossível. Faraó, quando ouve Moisés falar, ele pensa: isso é impossível, como vai sair do meu controle? Isso é impossível. Mas Moisés disse: eu creio e é possível. E quando chegou diante do mar, o povo disse: é melhor a gente se render. E ele falou com Deus, e Deus disse: por que clamas a mim? Digas ao povo que marche, diga ao povo que continue, não volte atrás, não desanime, porque quando você continua, o mar ele se abre, as barreiras caem, as muralhas caem, o mar se abre, mas se abre quando você continua, quando você não se amedronta, quando você crê e diz: em nome de Jesus, eu vou vencer, eu vou conquistar. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, diz assim: porque andamos por fé, e não por vista. Andamos por fé, e não por vista. O cristão jamais deve andar de acordo com as impressões e percepções produzidas por seus sentimentos. O coração é enganoso. Quantas pessoas usam essa expressão? Ah, eu estou sentindo em meu coração. Teu coração é enganoso. Não vá pelo teu coração, vá pela fé, vai pela palavra de Deus. Ah, mas o meu coração, o coração é enganoso, o coração é medroso. Eu sempre aprendi com Davi. Davi, ele ora e ministra a sua alma, que são os seus sentimentos. Por que te abates, ó minha alma? Eu ainda louvarei ao Senhor. Nós louvaremos por quê? Porque conquistaremos, porque alcançaremos. Eu ainda o louvarei. Por que te abates, ó minha alma? Se você der ouvido aos teus sentimentos, ao teu coração, você vai se abater. Mas toma a palavra de Deus, com fé, o mar vai se abrir, as muralhas vão cair.
As emoções estão vinculadas ao natural. Quem domina o nosso coração? O natural. É natural nós fazermos uma análise e pensar, não vai dar certo. Ah, não pode. Isso é difícil. Por isso que o apóstolo Paulo, ele diz, não ande por vista. Não ande por vista. Ande pela fé. Em Deus eu sou mais do que vencedor. Eu tudo posso em Deus que me fortalece. Isso é andar por fé. Não é olhar para si mesmo. Se você olhar para si mesmo, você vai ver angústia, medo, frustrações, tudo que já te abateu, virá e vai falar mais alto. Mas começa a ministrar. Por que te abates? Ó minha alma, eu ainda o louvarei. O espírito está vinculado a Deus. As emoções, a alma, o coração, eles estão vinculados ao natural. Mas o espírito, ele está vinculado a Deus. O espírito clama, Abba, Pai. Porque o espírito busca a Deus. Ouça o teu espírito. Ouça o Espírito Santo que está dentro de você. Ele te direciona, Ele te encaminha, Ele te coloca de pé novamente. Não permita que a tristeza ou a angústia tome conta do seu coração. Tem pessoas que ficam dias e dias angustiados e tristes. Às vezes eu tenho um problema, mas logo pela manhã eu já acordo cantando. Canto, porque eu sei que o Senhor vai dar a vitória. Eu creio que Deus vai dar a vitória. Tem problemas difíceis? Tem. Mas nós temos que crer, confiar em Deus. Mateus diz, conhecer. A vós é dado conhecer. Como você confia em Deus? Porque você o conhece. Intimidade com Deus. Busque intimidade. Conheça Deus. Traga sempre testemunhas. Traga sempre a memória. Eu já venci. Eu já venci dias piores do que esses. Dias piores, eu já venci. Quando entramos naquele tempo ruim que passamos alguns anos atrás, das pandemias, uma pessoa disse para mim, eu nunca passei essa situação. Eu disse, você está com a memória curta. Já passamos e já vencemos. Já vencemos dias piores do que esses. Nós já vencemos, nós somos mais do que vencedores. Deus está conosco e vai nos dar vitória. Você crê? Então é necessário conhecer ao Senhor. Profeta Oséias capítulo 6, ele diz assim, então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída será como a alva, é certa, e Ele nos virá como a chuva seródia que rega a terra. Então conheçamos, prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída, como a alva, é certa, e Ele nos virá como a chuva seródia que rega a terra. Toda a tua semente, ela vai acordar quando vier a chuva seródia. Tudo que você semeou vai germinar. Você crê nessa palavra? Se coloque de pé. Fale com Deus. Prossigamos em conhecer ao Senhor. Precisamos mais entender, decodificar a palavra de Deus. Senhor, nos traga entendimento da Tua palavra, nos traga o direcionamento, tira os bloqueios da nossa mente, do nosso coração. Senhor, tira as escamas dos nossos olhos, que nós possamos caminhar pela fé. Tira os comichões dos nossos ouvidos. Senhor, que o inimigo insiste em nos ministrar palavras de derrota, palavras contrárias. Senhor, eu rejeito as palavras contrárias, eu abraço a Tua palavra. Senhor, eu entro na fé, na confiança, eu vou vencer, não importa o que se levantou, o que se levanta, eu sou mais do que vencedor, em Cristo Jesus. Senhor, toma o Teu povo nesta noite.
Abra o entendimento, Senhor. Abra os nossos olhos. Limpa, Senhor, nossos ouvidos. Senhor, sara, Senhor, a nossa alma. Cura, Senhor, nos liberta, Senhor, dos grilhões, daquilo que nos prende, Senhor, do passado, Senhor, de coisas que nos amedrontam, que nos intimidam. Senhor, abra os nossos olhos para que nós possamos ver, Senhor, que possamos caminhar na Tua palavra. Senhor, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Quantos podem aplaudir o Senhor?